E o poema que vamos apresentar foi escolhido por uma das jovens, a Hanna, que está aqui, ó, atrás de mim. É do autor J. Bernardo. O título é Poesia para o Dia das Mães. Mãe, amor sincero, sem exagero. Maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los, e muitos não te valorizam. Quando crescem, de ti esquecem. São poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco. Presente não é tudo. Mas o reconhecimento, isso sim, é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar, Dia das Mães, que alegria, é todo dia. Nessa data tão festiva, em que a televisão, se a gente coloca na internet, mãe, se a gente olha aqui e acolá, onde quer que estejamos, sempre vamos ver inúmeras homenagens, geralmente muitas flores desenhadas. As sinaleiras da nossa cidade estão cheias de pessoas oferecendo flores. E certamente muitos de vocês, como eu, comprou flores para doar, para presentear sua mãe no dia de amanhã. Mas tantas coisas que vemos, seja aqui, acolá, na televisão, nas ruas, tantas poesias bonitas que ouvimos, como essa que acabou de ser declamada, certamente nos enche de alegria, nos lembra essa gratidão filial que todos nós temos, inclusive a grata satisfação de ter, mas também nos faz pensar como eu poderia terminar essa semana da família, do Centro Espírita, e falar algo que ainda não fosse falado, trazer uma poesia que ainda não tenha sido ouvida, abordar esse tema que é tão emocionante ao mesmo tempo, sem cair no lugar comum. E isso, é claro, que a gente precisa fazer um esforço, porque as emoções nos envolvem e muitas vezes a gente segue por elas. Mas a doutrina espírita, antes de tudo, é a doutrina firmada na fé raciocinada. E para todas as situações da vida, inclusive essas datas comemorativas, ela pode nos oferecer uma outra perspectiva, mais profunda, mais essencial, dessa condição que todos nós temos de espíritos eternos. E aí, depois de muito pensar, inclusive ontem tendo o prazer de escutar minha amiga Sueli, aqui também nessa tribuna, eu reformulei toda a doutrina para hoje, a palestra para hoje, para poder dar um enfoque que realmente nos contemplasse por meio da doutrina espírita diante dessa data tão querida. Então, mais do que essas belezas de cartazes, eu fui pensar nessa imagem do cotidiano feminino, porque, sem dúvida, né, há uma imagem poética, lírica, da mulher, sempre envolta em flores, sempre delicada, sempre amorosa, mas para quem é mulher sabe que existem dias assim, mas existem outros, muitos dias, que não é nem um pouco fácil estar nessa condição, que é uma condição transitória de espírito que reencarnou nesse corpo feminino. Não por acaso, porque não há o acaso, mas por uma escolha muito bem pensada, muito desejada, inclusive muito necessária para cada espírito que está tendo nessa ocasião a oportunidade de estar mulher.
Então, entre o lirismo e a realidade que nos convoca sempre à reflexão, e é para essa realidade transcendental do Espírito, que o Espiritismo nos fala, eu optei pela realidade. E é claro que aí o objetivo da nossa fala é refletir sobre essa condição da experiência feminina para o Espírito, porque a doutrina nos é clara. Há várias questões que tangem nisso, mas uma eu vou citar mais adiante. Fala que o Espírito, ele não tem sexo. O Espírito, ele é criado simples e ignorante e vai realizar uma grande jornada até alcançar a sua perfeição, aquela própria da criatura. E nessa longa jornada, ora ele será rico, ora será pobre, ora será branco, ora será negro, ora será indígena, japonês, ora estará no Brasil, ora estará em outras partes, e ora será homem, ora será mulher. E aí pensemos, por que eu, que espírito sou eu, que nesta reencarnação, talvez em muitas outras também, necessitei reencarnar como mulher? E aí é claro que isso, ao pensar, nos faz lembrar da importância da família, essa unidade básica, central, fundamental da nossa sociedade e também da criação divina. Porque Deus, na sua sabedoria infinita, poderia ter criado aos humanos também outras formas de reprodução, como há nos outros reinos da natureza. Mas, por sua misericórdia, por sua sabedoria, por ser o nosso destino, a compreensão profunda do amor, Deus, por meio de seus engenheiros cósmicos, nos fez nos reproduzir por meio da família. Haja o que houver, para que um ser humano hoje venha habitar esse planeta, mesmo com todas as tecnologias das reproduções in vitro, ele necessita de duas partes diferentes que hão de se unir para que aquele corpo possa ser gerado. E essa é a primeira grande reflexão que eu convido, que nos faz pensar. Porque amanhã é dia das mães, como o calendário social definiu. Mas segunda-feira, que filhos e filhas seremos? Terça-feira, quarta-feira, quinta, que pais seremos? Enfim, durante essa longa jornada que teremos aqui, 60, 80, 90, dizem que vai ser fácil chegar aos 100. Nesta longa jornada que teremos aqui, habitando este corpo, tendo inúmeras relações ao nosso lado, no ambiente do trabalho, da vida social e da família, o que faremos para honrarmos essa oportunidade bendita de estarmos aqui? Porque um dia, dois irmãos concordaram diante das leis divinas de nos permitir o retorno a esta terra, a existência terrena. E é exatamente pensando sobre essa grande dádiva, que é a da vida, que é a da família, que a gente vai lembrar o que é esse processo reencarnatório. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão dessa parte, desse capítulo, Allan Kardec pergunta muito objetivamente: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual foi o nosso objetivo ao retornarmos para cá? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas todos nós passamos por elas, pelas expiações, pelas provações e pelas missões. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Não quer dizer sofrer que a gente é obrigado a sofrer,
mas a própria vida terrena, com o seu processo gestacional, com o seu processo de crescimento, de envelhecimento, de manutenção da vida corporal, tudo isso é desafio. Tudo isso é uma certa forma de sofrimento, porque não dá de ficar de braços cruzados, sentado no nosso sofá e a vida se processar. E eles continuam. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando cada um de nós, lá no mundo espiritual, pelas bênçãos de Deus, podemos retornar a este mundo carnal, aí estava essa lei, nos conduzindo, nos amparando e nos dizendo o caminho a seguir. Como certamente muitos de nós já ouvimos, ninguém veio aqui fazer turismo, ninguém veio aqui passear e aproveitar as belezas do mundo. Cada um de nós veio aqui com compromissos particulares, ou seja, compromissos que nós mesmos assumimos pelas nossas trajetórias de vida anteriores, mas também compromisso com essa obra da criação. E é nesse lugar que cada um de nós recebemos a oportunidade de sermos pais, de sermos mães e também de sermos filhos. Então, quando na vida da gente, daqueles momentos que às vezes nem sempre são planejados, nem sempre são os melhores, nem sempre são tão bonitos como essa imagem, que também a gente encontra inúmeras na internet, mas nesses momentos em que temos a honra de receber esse irmão, ou esses irmãos que vêm do mundo espiritual, no nosso lar, esse compromisso não é um compromisso de um só, é compromisso de dois, ou até de mais, porque outros filhos virão, outros filhos já vieram, outras pessoas do círculo familiar também estão comprometidos. Mas no mínimo, 2 irmãos ali estão comprometidos com aquele irmão que chega. E esse compromisso se dá nas 2 vias, porque eu peço para ser filho, e eu peço para ser mãe, e eu peço para ser pai. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele nos faz essa oportunidade bendita de, por meio da família, essa unidade básica, já se compor um ninho, onde esse bebê, esse espírito, terá as suas necessidades atendidas. E dentro desse casulo que há de ser de amor, porque esse é o ideal, não necessariamente que seja assim. Muitas vezes não é, está longe de ser. Mas, se fôssemos obedientes às leis de Deus, assim seria. Então, esse espírito terá condições de evoluir e nos ajudar a evoluir também. Na questão 208, que já é outro capítulo do Livro dos Espíritos, diz ali assim, pergunta Allan Kardec, no capítulo 4. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, inclusive aquela questão que eu já comentei, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados
se vierem a falir no seu desempenho. Porque essa falência não é a falência do filho não ser um grande advogado, um grande empreendedor, da filha não ser a mulher perfeita. Não, a falência é a falência moral, porque essa é a que permanece. É de quando nós não nos colocamos como exemplos da perseverança, do trabalho, da bondade, da paciência, do amor incondicional. Aí aquele espírito que já tem as suas dificuldades, que já tem os seus lamentos, que já tem ainda aquela parcela de ignorância que o faz não compreender as leis de Deus, não encontra em nós aquilo que prometemos ser, a solidez, a aresta, na qual ele iria reconstruir um caminho de aperfeiçoamento. E é claro, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 5, que muitos são os pais que lamentam a ingratidão dos filhos. E os espíritos que nos alertam sobre isso, não poupam nas palavras, não passam um paninho quente. Eles dizem que isso se dá pela imprevidência dos pais, porque se houvesse educado melhor, teriam filhos melhores. Mas aquele pai que tem a consciência tranquila, que fez o seu melhor, esse pai, mesmo diante da ingratidão do filho, segue mais tranquilo do que aquele outro que remói em si, porque a consciência nos é o melhor julgador, juiz, que ele faltou. E nos dias atuais, o quanto nos falta dessa dedicação, desse empenho, dessa compreensão, dessa missão, porque é essa palavra que os Espíritos deixam aqui nessa resposta, de sermos pais e mães. E quantas mães neste mundo, Senhor, seguem sozinhas? Quantas mães não tem ninguém, nem familiar, nem aquele que ajudou a gerar o filho, nem outras pessoas bondosas, para no dia a dia ajudar a criar esses filhos. Mas muitas delas fazem essa tarefa com abnegação e êxito. Porque não é a casa cheia de riqueza, não é a mesa farta de iogurte, queijo, todos os tipos de bolacha, não é o guarda-roupa cheio de brinquedos, de roupa bonita, que faz um filho feliz. Cada um de nós pode buscar na sua memória, nesse passado de infância e da adolescência, em que momento vocês se sentiram e guardaram na lembrança a felicidade de ter aquele pai e aquela mãe. E certamente não está associado a nenhum momento de fartura material, mas sem dúvida de fartura espiritual, emocional, do verdadeiro sentimento de amor, que mesmo difícil, já somos capazes de desenvolver em nós. E é pensando nessas mulheres, tantas vezes abandonadas, nessas mulheres que nesse dia de domingo amanhã não vão ter grandes coisas a receber de seus filhos, talvez até porque esses filhos já partiram, talvez porque esses filhos foram cooptados pelo mundo. Mas para essas mulheres e também para todas nós, fui buscar uma mensagem de Jesus, descrita como uma parábola, um conto, no livro Boa Nova, em que fala dessas mulheres que o mundo tão pouco valoriza, mas que é responsabilidade de todos nós aprender a amá-las. Essa mensagem se chama A Mulher e a Ressurreição. E aí conta que Jesus, à beira do lago, encontrava-se lá com Pedro, e o Pedro, ao chegar, Simão Pedro, ele olha e vê que Jesus está tendo conversas com outras mulheres.
e entre elas, aquelas que haviam optado pela prostituição, tinham seguido o caminho da prostituição. E ele indaga a Jesus: Mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E Jesus responde: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o diálogo prossegue, mas eu tirei só mais uma parte aqui para não se alongar demais. E Jesus continua explicando, após algumas indagações ainda de Pedro: uma e o outro, o homem e a mulher, são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram, se completam no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, esta por isso mais perto de Deus. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. E depois de falar isso para Pedro, ele anuncia, de forma metafórica, que quem irá dar um grande contributo para que a palavra dele não se perdesse nas horas do tempo seria uma mulher. E é por isso que essa mensagem chama Mulher a Ressurreição, porque não foi à toa que foi Maria Madalena, aquela que foi ao encontro do túmulo e lá constatou a ressurreição. Então, o que Jesus nos ensina pela literatura, pela criação poética de Humberto de Campos, é aquilo que os espíritos, já 1800 anos depois, vão responder a Allan Kardec, lá também no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala da lei de igualdade, e especialmente as questões 817 a 822. E aqui, de forma resumida, porque também não é muito grande, mas aqui para não se estender demais, a gente pode ver que a questão 817 pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E eles respondem que Deus outorgou a ambos a inteligência necessária para distinguir o bem e o mal. E por isso todos estão na mesma caminhada do progresso moral. Mais adiante é perguntado de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, que na época de Kardec ainda era muito maior do que hoje em dia. E eles respondem que isso é resultado das instituições sociais, do abuso das forças sobre a fraqueza, e não uma lei de Deus. E continua a perguntar com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher. E essa pergunta é semelhante a uma outra que tem no capítulo ainda da segunda parte, que pergunta por que as crianças, os bebês nascem tão frágeis, tão necessitados do carinho, da atenção humana, enquanto os animais, os filhotes dos animais já nascem tão mais fortes e independentes. Por quê? Exatamente para que lhe determinar funções especiais e ao homem e à mulher, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas. Então, a nossa fraqueza do ponto de vista físico, ela está nesse processo de completar, de unir forças com esse outro fenótipo que é mais forte, que tem mais resistência. Porque na lei de Deus, tudo é colaboração, tudo é solidariedade, tudo é fraternidade. Vamos olhar os astros ou vamos olhar as células? Nada existe independente, isolado. Tudo precisa se completar para que cada um, usando das funções que lhe cabem,
criar a harmonia, fazer o progresso, o universo funcionar como deve. E assim também a questão da justiça e do respeito, porque a 821 pergunta: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto os deferidos ao homem? Isso numa época em que a mulher nem poderia ter todos os acessos à educação, ao trabalho, como se tem hoje. E eles respondem: sim, maior até. Por quê? Porque a ela, a mulher, é lhe dado, é ela que se responsabiliza em dar ao homem as suas primeiras noções, na condição de mãe. E assim segue, na 822, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Dos direitos, sim, das funções, não. Porque isso é da natureza. Isso a gente não pode inverter. Mas a justiça é justiça. E ela precisa ser exercida. E aquele que abusa da força que possui, ele está infringindo aquela função que foi lhe dada, que é exatamente de proteger, amparar o mais fraco. E assim segue, dizendo, que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Não é uma perversão, não é algo equivocado, mas é próprio. E quando a gente lembra que a mentora de Divaldo Pereira Franco é uma mulher, há longas reencarnações, Joana de Ângeles assume a vestimenta feminina quando retorna à Terra. Quando a gente pensa nos grandes lumiares que já reencarnaram aqui, e são mulheres simples, humildes, como Madre Teresa, Irmã Dulce e tantas outras. Quantas mentoras há nas casas espíritas, amparando os médios, iluminando os trabalhos mediúnicos? Porque é necessário um amor, um exercício de doação, que essa função, nos dado as condições desse corpo, nos permite desenvolver. Assim também está na lei de sociedade, quando fala dos laços de família, que se entre os animais, que é a questão 773, já existe uma situação diferente, nas mães humanas, a ternura, o carinho pelos filhos se dá exatamente pela situação em que esses espíritos retornam e pela necessidade que eles têm do progresso moral, que é pelas vias do amor que todos nós conquistamos. Da mesma forma, na questão seguinte, que vão lembrar das leis naturais, os espíritos completos, como já comentei, que os homens, a sociedade humana, os espíritos, diferente dos estágios anteriores da criação, e todos nós, temos necessidade de progredir. E esse progresso se dá, como conclui a resposta, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Daí a família humana ser tão especial e precisar tanto desse contato por longa data de mães, filhos e pais. Então, lembrando novamente essa mulher que Jesus acolhe, independente dos seus equívocos, mas pelo seu presente, que deseja amar, que deseja servir, e que nos faz pensar nesse sentimento, é que também vamos buscar outra passagem de Jesus, onde Lucas, capítulo 10, 38 e 42, nos fala daquele momento em que Jesus vai à casa de Marta e Maria e está lá conversando, falando sobre o reino de Deus, enquanto Marta se ocupa das coisas da casa, prepara o alimento. E num momento Marta chega e pergunta se Jesus não poderia mandar a Maria ajudá-la. E Jesus responde: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas,
e esta ninguém vai tomar dela. Então, em todas as situações do cotidiano, para todas nós hoje, mulheres do século XXI, que temos que trabalhar, estudar, muitas de nós sustentam o nosso lar sozinha, sem a parceria nem financeira, nem moral, nem emocional de um companheiro. Para todas nós, ainda esse convite de Jesus tem que ser o primeiro convite das nossas escolhas. Que nós possamos escolher a melhor parte. Porque escolher a parte mais necessária, a melhor parte, é sempre, homem e mulher, viver um mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, por esse amor, que a nossa envergadura corporal da atualidade nos permite sentir e apreciar de uma forma toda especial, que é próprio desse gênero, nós temos sim que compreender de outra maneira aqueles que se colocam como nossos companheiros, compreender com mais paciência, com mais tolerância, mas também com mais firmeza os nossos deveres de educar nossos filhos e também de cuidar dos nossos pais. Porque com o avanço da tecnologia da medicina, hoje os idosos avançam cada vez mais no tempo, mas muitos deles também são acometidos de doenças graves e não conseguem manter até o final dessa reencarnação a sua autonomia. E cabe à família se ocupar disso. Primeiro por gratidão, depois porque amar a Deus sobre todas as coisas não pode ser uma frase que se diz aqui nessa casa, mas algo que se vive a cada instante diante da dor do outro. E isso não quer dizer que a gente não tenha o direito de utilizar de todos esses recursos que a sociedade contemporânea nos dá, como as casas de repouso, como os diferentes meios de tratamento. Sim, isso também é de Deus, essa evolução, esse cuidado. Porque não são os atos, mas são os sentimentos que realmente importam tudo que fizemos. O que adianta deixar o pai ou a mãe em casa, à mercê de cuidadores, ou até mesmo sem eles, e nunca ir visitar aquele quarto, e nunca dizer, eu hoje vou dar a sopa, eu hoje vou dar o medicamento. Mesmo que a mãe já não responda mais, não tenha mais lucidez, sentar lá ao lado e conversar. Isso se pode fazer quando se tem amor dentro de casa, mas também lá na casa de repouso, onde tantos precisam, necessitam, pelas suas condições, de um amparo mais especializado, de recursos mais adequados. E, infelizmente, o que precisa em todas as situações é o sentimento que ainda temos muito a desenvolver. Então, para finalizar e passar para as crianças da nossa evangelização, quero lembrar de uma mulher que não teve filhos na sua última reencarnação, que o seu ventre foi infértil, porque ela não optou pelo casamento e pela família nuclear. Mas este amor que ela nutria pelos seus pobres, como ela dizia, esse amor é de uma fertilidade, de uma maternidade. E muitas de nós que temos a oportunidade de gerar nossos filhos, ainda temos muito a aprender. Então, irmã Rosália, lá no capítulo 13, no item 9 do Evangelho, ela nos faz um convite ao amor, à caridade, especialmente o termo é a caridade. E ela fala num determinado ponto da caridade moral, dessa caridade que nos consiste, que nos faz entender, pensar, sentir e agir em suportar uns aos outros. Não é só o filho bem-sucedido, educado, que a gente tem que amar. Não é só o companheiro
daqueles de novela que a gente tem que amar. Não é só os pais cheios de saúde, sorridentes, que viajam, que fazem e acontece. Nós temos que amar. E diz mais, há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca. Não ver o sorriso de desdém. Eis o mérito, não da humildade, mas da caridade. E por isso, irmãs, reencarnar no corpo feminino é uma oportunidade ímpar, fantástica, maravilhosa, que devemos agradecer a cada dia. Exatamente porque estamos tendo a oportunidade que escolhemos de aprimorar a nossa sensibilidade, de acolher os que necessitam, de amar e servir, multiplicando a vida não apenas pelo ventre fértil, como a irmã Rosária fez ao longo da sua existência na França do século XIX, mas a cada momento em que o amor se manifestar, este amor há de ser compreendido como um sopro materno, cuidadoso, amoroso, em direção ao outro. Porque é nesse cuidado ao próximo e na atenção a esses deveres que nós assumimos quando o escolhemos reencarnar no corpo feminino, é isso que nos faz realmente sermos dignas e merecedoras dessa grande prova e grande chance de nascermos mulher. Então, que amanhã, segunda, semana que vem, mês que vem, em 2050, sejamos sempre portadoras do amor, da paciência e da perseverança ao nosso idoso, a todos os idosos, a nossos jovens e seus dramas que a gente até ri, porque a gente já sabe que isso vai passar. Aos nossos companheiros de trabalho, de vida, onde quer que estejamos, e às nossas crianças, porque afinal de contas, quando daqui sairmos, e todos nós vamos sair, quem sabe não teremos uma nova oportunidade de nascer mulher, né, Beth? E de ser tão feliz. Então, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. O Dia das Mães é alegrias das mais puras e das mais belas, mas é preciso saber o dia que não é dela. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher, é a providência divina, maravilhosa, que nós temos que agradecer a cada dia. A nossa menininha é a filha da Maria Rúbia, que foi convidada. Ela vai ler um trecho para oferecer a todas as mães presentes. Prova de mãe. Dia das mães. Alegria das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber qual o dia que não é delas. Nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina. É um segredo da mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça 2 títulos a contento. Dedicação em pessoa, rainha do meu coração. Mulher não se faz mãe, seja ela de onde for. Por fora, sempre mulher bonita, um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba que não souber. É uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe padece, um lágrima que se aprimora. Padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus. Mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Do livro Luz no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito Delfina Benita da Cruz. Ativar é amar.
ouvir.